Fala galera, bem-vindos a mais essa aula da Semana Mestre do Metal. Eu sou o Rodrigo Guerra e durante essa semana eu estou ensinando técnicas que podem te tornar um mestre do metal, tá? Sabe aqueles programas de TV onde você vê aquela equipe lá trabalhando, restaurando os carros, fazendo aquele trabalho extraordinário, né? É possível você fazer esse mesmo tipo de trabalho. São técnicas que eu já vi vários alunos colocarem em prática e eu já vi muito resultado legal. É possível, isso com ferramentas e técnicas simples, dá para alcançar um resultado muito bacana. Na primeira aula eu já mostrei como fabricar uma peça, que é essa peça aqui, ó. Tem cara de peça estampada na fábrica e isso tudo com ferramentas simples, tá? Sem máquinas, sem nada de muito complicado. É puramente técnica. E nessa aula de hoje aqui eu vou mostrar a sequência dessa fabricação. Então eu vou mostrar o posicionamento, o ajuste, o corte correto e o mais legal, tá? Eu vou mostrar o processo de soldagem, tá? Soldagem é um segredo aí para muita gente que não sabe como começar ou já solda e não se dá muito bem, a solda fica com alguns problemas ou a chapa fica ondulada, então fica ligado nessa aula aqui que você vai ver que bacana que é um processo de solda bem feito, uma técnica muito simples. Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar aqui nessa página a aula para você assistir. Mas fica nessa aula aqui comigo, assiste essa aqui, depois você assiste a primeira. Mas é legal você assistir a primeira, que são técnicas muito importantes, tá? Que você já pode sair colocando em prática. Lembrando que às 21h30 eu vou estar ao vivo no YouTube para a gente continuar, depois dessa aula aqui, a bater mais um papo lá sobre o que a gente viu, tá? E depois o resto da semana a gente continua com as outras aulas. Deixa eu te falar uma coisa antes. Isso aqui não se trata de dom, tá? Eu já vi muita gente falando sobre dom, fulano tem um dom, tal pessoa tem um dom. Se você conhece a técnica correta, você tem mais facilidade para aplicar aquela técnica e você alcança um bom resultado. E técnica, pessoal, qualquer pessoa aprende, tá? Qualquer pessoa aprende. Eu já ouvi muito também, a galera falando aí que isso aí só se aprende na prática. É lógico que a prática é importante, tá? Se você só aprende a técnica e não vai para a prática, você nunca vai sair do lugar, né? Mas a prática não é aquela prática que está na cabeça do pessoal, tem que ter 20 anos de experiência, tem que ter 30 anos de experiência. Pô, você imagina você levar 30 anos para aprender um negócio? É muito tempo, eu tenho certeza que você não tem esse tempo e nem quer esperar mais. Ou se você já tem esse tempo de experiência, você não vai esperar mais 20 anos, você sabe que não é assim que funciona, né? O que você precisa é aprender a técnica, e conhecendo a técnica, é como se você ganhasse uma espécie de atalho, tá? Na prática é mais ou menos isso realmente que acontece, né? Você pula todos esses anos de aprendizado e já consegue pôr em prática e a coisa vai funcionar, tá? Vai funcionar. Então não é uma questão de experiência, né? Muitas pessoas aí que têm todo esse tempo de experiência, que têm toda essa prática, eles passaram muitas vezes por processos de tentativa e erro. Tentaram de um jeito, não deu certo, tentaram de outro, até que conseguiram chegar em algum resultado. Mas o processo de tentativa e erro, ele leva muito tempo e com certeza eu posso afirmar que custa muito caro, tá? É muito caro você ficar na tentativa e erro. Você tem que aproveitar a oportunidade de aprender tecnicamente para realizar os trabalhos de alto nível, independente se você está restaurando seu próprio carro ou se você é um profissional da área, tá? Agora, então fica aí que você vai ver que legal que é essa técnica. Antes da gente passar para a face da peça, eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. O que eu fiz? Como eu vou substituir esse painel por aqui, então eu removi a estrutura dele um pouco acima, para eu poder ter acesso aqui depois para rebater ou fazer algum trabalho, tá? E por que eu removi também? Porque olha a situação da parte de baixo dessa estrutura aqui, ó. Pelo menos daqui para baixo eu tenho que substituir, tá? Então eu vou avaliar se eu faço ele daqui para baixo ou se eu já parto fazendo uma peça nova daqui até embaixo, tá? Mas isso é outra história, tá? Primeiro a gente vai trabalhar o painel principal, né, a frente da peça. Mas dá uma olhada aqui, ó. Removi ele, olha a situação, né? Então, ele fica por último. E aqui, ó, olha o que fizeram aqui, ó. Peça toda corroída, ó. Soldaram uma outra peça por baixo. E é claro que a corrosão daqui atacou a peça que soldaram lá, né? Mas olha, ó,
corrosão, a área toda fragilizada. Esses poros aqui a gente percebe que é uma fragilização, ou seja, já foi corroída. E aqui também, ó, aqui, ó, toda essa área aqui, ó, que tem um ponto de solda tampando, a borda aqui também. E aqui dá pra gente perceber também, ó, tem um pedaço aqui que é do suporte, olha, um pedaço da chapa antiga, mais uma chapa soldada aqui e outra chapa por cima, ó, tem 4 peças aqui, ou seja, foram vários trabalhos mal feitos um sobre o outro, tá? E você pode achar, né, o único problema dessa peça é que soldaram uma chapa por cima, não é bem assim, ó. Tem uma série de erros aqui. Eu vou mostrar aqui alguns. Aqui, ó, vou marcar com a caneta aqui, ó. Bom, primeiro que substituíram, né, soldaram uma chapa nova sobre um podre, o que já é eu diria que é um erro inaceitável já, uma coisa que não pode ser feita em hipótese alguma. O segundo erro é que já soldaram uma chapa, ó, que já tinha, ó, uma solda aqui, tinha uma série de danos, ó, uma área amassada, muito baixa aqui, uma peça toda prejudicada já. E aí fizeram a solda aqui, ó. Soldaram aqui, soldaram aqui. Aqui dá para perceber, ó, que como a peça estava toda amassada, quando eles passaram a lixadeira na solda, ela cortou, ó o corte aqui, ó. Esse corte aqui não é corrosão, tá? Isso aqui é uma trinca. O metal foi fragilizado, porque como a peça está toda irregular e eles passaram a lixadeira por tudo, a lixadeira comeu a solda até cortar a chapa de cima. E esses pontos aqui, ó, de perfuração, ó, já eram fragilidades da peça da chapa original. Então não consideraram isso daí. Ok? Então assim, pelo menos 3 problemas aqui a gente enxerga, né? Mal soldado, dá para perceber que tem pontos aqui onde a peça foi mal soldada, né? A união foi mal feita. Uma chapa prejudicada, toda amassada já, uma série de problemas, né? Acho que bateram a peça para criar a curva. Uma solda mal feita e uma solda mal acabada, que gerou várias trincas aqui no decorrer da solda, tá? E aí, você pode perguntar para mim também, né? Você viu que eu fiz uma peça inteira, né? Daqui para cima, né? Eu não poderia substituir só esse pedaço aqui, ó? Ou talvez um pouco mais, né? Daqui até aqui, não ficaria bom? Não vale a pena fazer isso daí. E eu vou mostrar por quê, ó. Imagina o seguinte, se eu fosse substituir essa peça, ó, aqui, fosse cortar aqui. Então eu vou medir para você aqui ter uma ideia, ó. Ó, aqui são 22 centímetros, mais ou menos 1 centímetro que vai virar ali, 23. Aqui, ó, 16 centímetros, mais 3 centímetros para trás. Isso vai dar 23... Pode falar? Aproximadamente aí alguma coisa próximo de 41 centímetros, por causa da virada da peça para trás. Então eu vou ter aqui, ó, uma área de 41 centímetros, né, de solda. Se eu for substituir aqui em cima, ó, olha o que eu tenho aqui, ó, 30 centímetros, né, mais uma borda aqui de 2, mais, então, 32, 34, 36, mais ou menos 37 centímetros. Então aí tem 4 centímetros a menos de solda, né? Pode parecer pouco, mas faz diferença. Um outro problema aqui, essa solda aqui é uma solda em linha reta, tá? A solda em linha reta tende a gerar muito menos problema de ondulação da chapa, de defeito. Quando eu faço uma emenda desse tipo aqui, ó, eu tenho um efeito de contração nessas direções aqui. Porém, quando eu chego nessa área aqui, eu tenho um efeito forte de contração aqui também. E esse efeito de contração dessa região aqui faz com que toda essa ponta aqui, ó, da área soldada afunde.
Ou seja, é muito mais complicado tratar de uma emenda que morre num bico do que uma emenda numa linha contínua reta, que vai para fora da peça. Então as forças de contração que vêm fora da peça têm um efeito muito menor sobre a superfície. Agora uma força de contração dentro da peça, onde muda a direção dessa contração, tende a gerar uma área de afundamento muito maior. Então esse seria um outro motivo, né? O primeiro motivo é que eu vou ter uma área de solda muito maior. Segundo motivo, eu tenho uma área de contração que prejudica a superfície, ou seja, eu tenho mais dificuldade em manter a superfície plana. E a terceira razão, que é o seguinte, ó, essa peça aqui, como a gente viu na primeira, ela é uma peça reta aqui, com uma curvatura aqui, é uma peça de curvatura simples. Então ela tem curva aqui, porém aqui ela é reta. Só que quando a gente coloca aqui, ó, dá para ver, ó como ela está afundada essa peça aqui, ó. Está afundada aqui, ó. Se eu trago para cá, ó, aqui está alto, aqui está fundo, ou seja, é uma peça que está cheia de deformação. Então, por que eu vou trocar um pedaço tão pequeno se eu tenho uma peça tão comprometida? Então, não vale a pena. Por isso, é muito mais interessante eu substituir boa parte desse painel aqui por um painel totalmente novo, tá? Porque esse painel, como você viu, é um painel que já vai vir alinhado para a peça, então eu consigo uma boa referência aqui e não vou precisar ficar corrigindo essas ondulações, esses amassados, ok? Então, sempre que for substituir um painel, sempre considere essa questão de se trocar só um pedaço, você pode ter uma dificuldade maior em manter aquela superfície plana, tá? O que vai comprometer os próximos passos aí de uma preparação para pintura, né? Uma superfície que não fique plana vai te exigir ou que você deixe ela plana depois, ou que você coloque ali talvez um excesso de material, o que nunca é interessante, tá? Mas vamos lá, feito essas explicações, agora eu vou posicionar o painel novo aqui para a gente começar a fazer as marcações que a gente precisa para trabalhar esse painel, tá? Então aqui tem algumas pontas aqui, mas acredito que a gente consegue encaixar. Vou bater para melhorar isso daqui. Para poder encaixar o painel novo no lugar aqui. Eu já tenho uma boa referência. Estou fazendo uma marcação de caneta aqui, bem na ponta. Eu quero que essa etapa aqui fique bem visual, então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar essa outra canetona aqui. Eu quero deixar o máximo possível visual isso aqui. Que aqui tá bom. Vai dar para ver legal. Agora eu vou voltar, vou posicionar aqui a peça novamente.
E agora eu vou riscar com um riscador. Por que um riscador e não uma caneta? O riscador, por esse ser um traço fino, bastante fino, ele permite com que eu ajuste a peça com muito mais precisão. E é claro que a peça nova que vai entrar, ela também tem que estar o mais alinhada possível, tá? Quanto menos imperfeições eu tiver no corte da peça nova, melhor fica essa parte da traçagem. No caso dessa peça aqui, ó, ela tem o corte da placa do fabricante. Então eu aproveitei uma borda da placa, que ela já vem sempre bem reta, bem cortada, para ter uma peça bem reta aqui. Então eu vou traçar aqui, lembrando de fazer a ponta aqui também. Tá aqui, ó. Agora tem um traço aqui bem fino da posição de corte. Porém, esse corte agora eu não vou fazer em cima desse traço, tá? Eu vou fazer um outro corte, talvez uns 5, alguma coisa entre 5 ou 8 milímetros longe da linha para baixo, para dentro da peça velha aqui, porque o corte final eu vou fazer com a tesoura manual. Por quê? Porque eu consigo seguir com mais precisão a linha, tá? Isso é muito importante para outra etapa, que é a etapa da solda, ok? Então, eu vou fazer esse corte aqui. O corte mais pesado eu vou fazer com a lixadeira, com disco de corte. Depois eu refino esse corte com a tesoura manual. Peraí, deixa eu apoiar a peça aqui. Peça fora. Agora o corte para deixar isso bem acertadinho aqui. Começar a cortar aqui, eu vou tirar um pedaço da borda. Pronto. Sempre com a tesoura do lado correto.
cortado. Agora eu faço um ajuste aqui na lima só para ter certeza que não vai ficar nenhuma ponta. Limpo essa tinta, posso começar já a ajustar a peça nova. Agora aqui com uma lima reta, lembro sempre de usar uma luva, principalmente nessa etapa aqui. Vou dar uma acertada nessa face aqui. Tá bom. Agora aqui eu começo a posicionar a peça nova. Eu vou precisar prender ela com alguns alicates aqui. Agora que eu já ajustei a peça, eu vim aqui com a peça nova e encaixei. Prendi com alguns alicates, tá? Isso aqui pode ser uma etapa um pouco chata de se fazer, mas é muito importante que você tenha o mínimo de espaço possível entre as duas peças, tá? Se você não tem esses alicates aqui, você pode ir prendendo gradativamente as peças, e ajeitando e acertando e deixando ela bem alinhada. Importante que ela fique o mais alinhada possível, tá? Agora eu vou começar o processo de solda aqui. Para soldar esses painéis eu vou usar uma máquina de solda TIG. Essa é uma TIG ACDC, ela solda tanto alumínio quanto aço. Ela usa um cilindro de argônio puro. Ela é o que chamam de tocha seca, porque ela não é uma tocha refrigerada com água. Aqui eu estou usando um bocal tipo Gas Lens, é um bocal um pouco mais largo, trabalha um pouco melhor na refrigeração da peça e na distribuição do gás. O tungstênio que eu estou usando aqui é um lantânio com ponta dourada, é um tungstênio de 1,6 milímetros. O fato de eu trabalhar com Gas Lens, eu posso trabalhar com o tungstênio um pouco mais para fora da tocha, que facilita a visualização. Aqui eu vou ligar a máquina faz um pouco de barulho, tá? Mas faz parte da brincadeira, né? Aqui eu vou estar soldando uma corrente de 40 amperes. E eu gosto de fazer o ajuste da vazão do gás de proteção aqui no bocal da tocha. Como essa é uma Gas Lens, aqui no bocal eu ajusto a vazão para 5 litros minuto. Um bocal comum eu posso ajustar essa vazão para 6 ou 7 litros por minuto. Vou deixar um pouquinho mais, vou deixar com 6, garantir a proteção. E agora eu vou vir para o processo de solda aqui. Eu vou começar soldando no meio, aproveitando que eu tenho um alicate aqui que está deixando bem nivelado as duas peças. Depois eu vou distribuindo alguns pontos de solda para fixar essa peça. Depois eu vou trabalhar só com um alicate me dando suporte, que fica muito mais fácil o trabalho, né? Então, o primeiro ponto vai ser aqui para o meio. Eu gosto de estar sempre à mão um arame de solda. No caso, esse aqui é um arame de MIG. Esse aqui é um arame de 1 milímetro do rolo de solda MIG. Porém, se você não tiver, você pode usar uma vareta de 1,5 milímetro que tem venda no mercado para solda TIG, tá? Eu gosto desse aqui porque é menos material, caso eu precise depositar, é menos material para eu remover.
Sempre antes de começar uma solda numa peça dessa aqui, pega um retalho de uma chapa na mesma espessura e faça um teste da solda. Ó. Isso aqui é o teste da solda, para você saber se a corrente que você vai usar para o gás, para a proteção, se está tudo ok, tá? Então, máquina ajustada, eu vou começar a fazer o ponteamento. É bom também ter a mão, um martelo e um taço, para você rebater algum ponto quando necessário, tá? Para manter o máximo nivelado o painel possível. Então vamos lá. Ponto feito, ó. É o suficiente para segurar a peça. Então eu vou trocando a posição do alicate aqui e fazendo outros pontos. Mais um ponto. E vou rebater um pouco só para nivelar esse ponto aqui.
Feito o ponteamento da face, eu vou fazer um ponto aqui na lateral para travar a posição da peça e depois posso já vir fechando, intercalando entre esses pontos aqui. Fechado a lateral, agora eu vou fechar esses pontos aqui do centro para as extremidades, fechando toda a área. Pode olhar aqui, ó. Toda a face da peça do soldado, falta um acabamento no extremo aqui e na outra virada aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é para solda, ó. Uma solda bem limpa. Eu praticamente não depositei nada de material, foi uma solda por caldeamento. E olha que interessante a área térmica dessa solda, né? Que é esse espaço aqui da mancha, né? É uma área térmica muito pequena. O que isso significa? Quanto menor a área térmica,
menor é a força de contração da solda. Então, quando a solda aquece, o metal expande, depois ele contrai. Quando ele contrai, é que a chapa cria as ondas, e fica todo ondulado. Então, quanto menor a área de contração, menor ondulamento eu tenho na chapa. Se eu não tenho ondulação na chapa criada por causa da solda, o acabamento é muito mais fácil depois, tá? Por essa razão, eu prefiro a solda TIG, que é essa que eu acabei de usar, tá? A solda MIG é um bom equipamento também, porém, ela tem a dificuldade aí de ter uma área térmica um pouco maior e ela invariavelmente vai depositar material, você não tem opção, ela sempre vai colocar o arame ali, vai derreter o arame sobre e você vai ter que gastar aquele arame depois, tá? Por essa e outras razões, eu prefiro usar a solda TIG. É um tipo de solda bastante versátil, você pode utilizar em várias atividades da oficina, substituindo perfeitamente a MIG, que eu gosto bastante. E aí, gostou da solda? Viu que bacana que fica? Viu como é simples? Não tem nada de segredo ali, tá? É técnica mesmo, tá? Então, ó, vou recapitular. Na primeira aula, eu mostrei técnicas onde a gente fabricou uma peça do zero, pegou uma chapa lisa e no final da aula a gente estava com uma peça pronta na mão, pronta para ir para o lugar. Nessa aula de hoje eu mostrei para você o posicionamento da peça, a marcação, corte, ajuste e depois a solda. Então a peça está no lugar, pronta, soldada. E eu vou te dizer, o que você viu até agora é muito suficiente para você pôr em prática aí, para você já obter um resultado no seu projeto, na sua oficina, no projeto aí que você possa fazer para amigos, já inclusive ganhar dinheiro com isso daí. Tá? É suficiente, tá? Já dá para você começar a rolar isso daí e colocar em prática. Vários alunos meus, vários alunos que participaram da Semana Mestre Metal já me mandaram fotos, já mandaram testemunho de como essas aulas ajudaram eles e deram resultado para ele. Então, ó, eu vou colocar umas fotos aqui, alguns testemunhos de alunos, você vai ver que bacana que é. Sou o Daniel Butura, engenheiro eletrônico, sempre apaixonado por carro, sempre gostei de carro. Tenho uma oficina na casa dos meus avós. Como eu sempre gostei de carro, eu tenho um Fusca 69, eu tenho um Jeep 75, né? E eu não tava com nenhum projeto, não tinha nada para fazer. Eu falei com a minha esposa, eu vou comprar um carro antigo, né, meio detonado aí para eu mexer, para eu tentar com isso conseguir sair um pouco também desse processo de depressão. Resumindo, eu comprei a Kombi, né, o estado dela lastimável. E aí fiquei pior ainda, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu achei que ia vir uma Kombi na qual eu conseguiria fazer umas brincadeiras tal e deixar ela razoável. É loucura, assim, mas esse treinamento me ajudou pra caramba, cara. Sabe, eu digo assim, não somente o treinamento, porque é muito legal você poder fazer esse tipo de coisa e ver a chapa pronta lá, o projeto que você tinha em mente, né, que você até rabiscou no papel, sair numa chapa. Para mim teve um tchan a mais. Isso me motivou bastante. Então eu acordava motivado, né, a fazer o curso, a comprar ferramentas, a comprar chapa. Eu acho que o curso para mim foi o melhor remédio, cara. Por incrível que pareça, e não é puxando o saco, não. Foi muito legal, além do curso, os seus vídeos, as lives, eu tô em todas as lives aí. Um grupo no WhatsApp com a galera, gente boa.
É um método excepcional, gostei muito, me ajudou muito. O tempo que eu levava para fazer uma peça foi reduzido de uma maneira assim absurda, né? Realmente é um método espartano mesmo, é pura técnica. Você vai aprender a fazer do jeito certo, do jeito que tem que ser feito, e isso vai acabar melhorando muito o seu tempo mesmo, porque a gente acaba levando muito tempo para fazer, porque vai pensando como faz e por onde começa, e quando você já tem uma técnica, você só de olhar para a peça você já sabe como que você vai fazer aquilo, né? Então facilita muito. Com essas técnicas, dá para você fazer, sabe o quê? Dá para você fabricar essas peças, ou imagina o seguinte, dá para fabricar uma infinidade de peças com essas técnicas aqui. E você pode pôr essas peças à venda no mercado. Hoje, se você, por exemplo, fabricar uma peça, como a peça que eu te mostrei na primeira aula, que a gente soldou hoje, uma peça dessa hoje no Mercado Livre, você vende facilmente por R$250. Vou dizer assim, ó, de 200 a 300 reais é possível vender uma peça dessa daí. Então já pode ser inclusive uma fonte de renda para você. Então se você pensa em levar isso como hobby, mas talvez tornar isso uma profissão, já é um primeiro passo para você colocar em prática e já até ganhar um dinheiro com isso daí. Vai funcionar muito bem, eu tenho certeza que muitas oficinas precisam desse tipo de material, tá? E tem uma infinidade de peças aí que você pode fabricar e já pode tornar isso em como algo rentável para você. E dá para ser muito rentável, tá? Vale muito a pena. Bom, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui com essa aula. Só que eu preciso lembrar, daqui a pouco, às 21h30, a gente vai estar ao vivo lá no YouTube para trocar mais uma ideia sobre o que a gente viu hoje. E amanhã, a gente tem mais uma aula de tira dúvidas sobre todo esse conteúdo que a gente viu agora, tá? Então aproveita aí, anota no caderninho as dúvidas para a gente conversar amanhã também, tá? Então, até mais tarde. Bom dia, meu nome é Jonathan Blau Pacheco, eu falo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Tenho 26 anos e hoje eu estou aqui para mostrar um pouco do que o método Esparta e que o professor Rodrigo Guerra mudou em minha vida, né? Provavelmente todo mundo deve estar pensando que eu vou mostrar algum tipo de carro, alguma peça que eu produzi, algum podre que eu troquei. Com certeza foi muito mais do que isso. O método Esparta me trouxe uma inspiração que estava guardada, digamos, dentro de mim, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Ali, ó. É isso aí, pessoal. Lá atrás tem um pouquinho de umas vigas de ferro. Aqui pedra de areia. E aí vai ser aí tá a medida do meu próximo sonho. Estou construindo aqui um pavilhão onde eu resolvi mudar de vida. Hoje, atualmente, eu sou ourives, trabalho com fabricação de peça em ouro. E depois do método Esparta eu resolvi mudar de vida. Vou seguir o meu sonho e vou construir um pavilhão onde eu posso fazer todo tipo de restauração, onde eu tenho um espaço para mim, que eu posso me dedicar mais a esse tipo de serviço. Sempre foi um hobby, mas depois que eu vi a carência de funcionários e pessoas qualificadas na área, eu resolvi partir para essa área. E é uma área que eu gosto muito, e com o auxílio e com o conhecimento do professor, acho que eu consegui encontrar um pouco mais do meu sonho. Sirva de inspiração para muita gente aí que ainda não encontrou o caminho certo.